Boa tarde, diretamente da TV Mojubá, aqui hoje com a realeza. Na TV Mojubá nós vamos hoje saber o que é um rei de Ebé, o que é Ebé. Esse rei está aqui hoje no Brasil, visitando o Brasil para trazer Ebé para o povo brasileiro, juntamente com o Babalaô. Adegboyega Ifanide Ọmọdọgba. O nosso rei vai se apresentar aqui, rei de Ebé. Ọba àṣà àgbáyé, ọba emèrè àgbáyé. E o Mololu. Akọni Ọmọlolú Mike Akínmúlẹ̀rọ, ààrẹ ẹgbẹ́ Aláràgbó do Brasil. Eu estou me sentindo quase uma rainha nesse meio, hein? Nós vamos acompanhar uma grande entrevista aqui pela TV Mojubá. Vocês que estão nos assistindo vão conhecer o primeiro rei, o rei aqui no Brasil, da cultura africana aqui no Brasil. O primeiro rei brasileiro por dinastia. Não é isso, Babá? Nós vamos conhecer, vamos entrevistá-lo. Rei tradicional de família dos Zumbi dos Palmares, aqui no Brasil, primeiro rei negro do Brasil. E aqui na casa dele, hoje que a gente vai fazer essa entrevista, que vai receber o nosso Ọba Àgbáyé no palácio dele. Vamos acompanhar a entrevista. Acompanhem, não saiam daí, voltamos já. Ẹ̀dọ̀là alákan elékoto ìbúlà awẹ̀kún òdòdó awẹ̀sà lẹ́kùn ènìyàn wẹ̀dò láàrin eléko omi àgbọ̀lóhùndé lọ olóhùndé o bàbá èwe ọgbẹ́lẹ̀ kòtò dé orí làárẹ̀ náà tó ẹ̀yà làálàkàn elékoto ìbúlà awẹ̀kún òdòdó awẹ̀sà. Então, vamos começar a nossa entrevista com um rei, meu rei, né? Porque é o meu rei, é o nosso rei, para nós que somos da cultura religiosa afro-brasileira, né? Mais brasileira do que afro, nós estamos aqui com o verdadeiro rei tradicional. Se apresenta, meu rei, por favor. Boa tarde. O Ecabó, seja bem-vinda. Ecabó Alejo, Ọba Alejo, jornalista, Aju. Então, essa satisfação para mim, as minhas princesas ao lado, a Imã e a Lorixá. Então, eu nasci, meu nome é José Mendes Ferreira, um nome brasileiro. E meu nome tradicional é Guilejua de Labu III do Brasil. Por quê? Eu sou de uma família nobre. Minha tataravó é a primeira princesa que casou-se com Zumbi dos Palmares. O Francisco, que foi batizado com este nome para descartarem ou não aceitarem naquela época nome africano em filhos de brasileiro. Então, começou tudo em 1560, 70, chegaram as primeiras delegações para o Brasil. Vieram da Guiné-Bissau. Então, na segunda expedição, feita por Jorge Bichó, um português valente, veio nesse navio o rei Gungadim, acompanhado com a princesa Cuxica e um rei da Guiné, que, coitado, infelizmente, foi atirado vivo antes de chegar no porto de Pernambuco e comido, destruído pelos tubarões. E essa princesa, Cuxica, que era muito linda, então o Jorge Bichó se apaixonou-se por ela. Veio desde a Guiné-Bissau até entrar nos portos, nas águas brasileiras. Mas ela vendo o pai dela, por uma fobia, que vinha lá preso numa arrumação como se fosse caixa de fósforo. Então o rei ficou apavorado pela idade e começou a gritar e perdeu a consciência. E o Jorge Bichó, revoltado, amarraram a corda e atiraram no mar para que fosse
içaram no mar para que ele fosse comido pelos tubarões. Meu rei, deixa eu falar uma coisa para o senhor. 1560, 1570, o nosso rei tem muitas histórias. E nós, da equipe da TV Mojubá, vamos fazer um documentário com o senhor. Vamos vir mais vezes para fazer um grande documentário, para o senhor deixar registrado isso para a nossa cultura aqui no Brasil, né? Para poder deixar registrado toda a sua história e toda a sua vida. Hoje eu quero saber o que é para o senhor estar recebendo um rei assim como o senhor na sua casa, no seu ilê, no seu reinado. O rei Diebé que está aqui na sua casa hoje. Eu vi que o senhor ficou muito feliz e emocionado com a chegada dele. Como é para o senhor? Para mim, minha filha, é um orgulho. Para mim é como se eu tivesse ressuscitado. Cada vez que aqui na minha porta bate um rei, então meu coração estremece e eu me torno um orixá vivo. Porque minha carne é brasileira, mas meu espírito é africano. E principalmente na Nigéria. Eu tenho sofrido muito a blasfêmia, muito desafronte, porque o pessoal diz que eu não sou um irmão puro brasileiro, porque eu dou mais atenção aos nigerianos, aos africanos do que a eles. É óbvio. Os africanos, foi lá que eu encontrei meus mestres. Hoje eu sou o que sou, com o conhecimento cultural que eu tenho, graças a meus irmãos africanos, porque eu pertenço a uma nobreza por ser da família real e também possuo uma maior bagagem de culturais readquirida na minha mãe África, readquirida através de meus mestres, de meus queridos babalaós, dos meus reis, meus irmãos. Então, minha filha, o que é que eu tenho a dizer? É só agradecer a Deus. Quando um africano bate na minha porta, que seja ele repórter, que seja ele um simples babalaó ou um rei, então isso é um enaltecimento para a minha vida. Eu renasço na presença desses meus irmãos da África. Axé. Não é à toa que é um rei tradicional africano aqui no Brasil. E receber o rei Diebé do mundo, é um prazer imenso para o nosso rei aqui no Brasil, né? Nosso rei brasileiro, né? Tradicional. E ele está dizendo para nós que renasceu com essa visita. Não é que ele dê tanta tamanha atenção mais para os africanos, como ele mesmo diz. É o sangue, é o coração que bate mais forte, é a emoção do tradicionalismo. Nós vamos falar aqui, fazer uma pergunta para o nosso rei, de uma festividade que está próxima, uma grande festividade. É anual essa festividade, meu rei? Minha querida, já estamos no 56º anos, minha querida. Quer dizer, tudo isso eu faço durante 57 anos com o maior sacrifício aqui no meu país, e agora principalmente que esses fracassos monetários e culturais no nosso país, né? Isto que só vê-se a roubalharia entre nossos governantes. Mas mesmo antes de tudo isso, eu nunca tive ajuda dessa gente. Para não dizer que eu fui ajudado na época que existia um verdadeiro governo, que era Dr. Laudo Natel, Dona Zilda Natel, e tantos outros governos que anteciparam. Então essas pessoas nos ajudavam. Hoje eu me sinto desprovido, simplesmente sozinho, porque moro na periferia, num bairro periférico como a Freguesia do Ó, que nem os vices, prefeitos nos ajudam e nos dão apoio. Para não dizer que eu tenho apoio só da Polícia Militar e do Exército. Talvez seja esse o motivo que eu hoje estou nas primeiras páginas da minha história, estou na história da imigração. Quem fez tudo isso para mim foi o Exército. Foi o meu povo não político, o Exército, que me acompanhando, rastrearam, e com a presença de Ataojá, do nosso rei
Adebera, do meu Gueleju II, meu tio, que hoje é falecido, vieram com muito sacrifício, com dinheiros deles, coitado, para poder chegar aqui, descobrir, descortinar as nossas terras brasileiras, para que fosse adoçado todo o contexto da minha história. E hoje eu estou na história da imigração, e mesmo assim ainda existe jornalista que deviam nos ensinar. Diz que Zumbi, tem dito na nossa cara às vezes, Zumbi é palestra, Zumbi Zumbi não existiu, Zumbi é história. Então se vê, eu vi isto de um jornalista nesse país. É difícil, é uma vergonha, o povo brasileiro realmente está muito desinformado, pouca cultura, né? Meu rei, nós voltamos daqui a pouco no próximo bloco para falar um pouco mais da festividade e conversar um pouco com o nosso rei de Ebé. Atenção! Você quer ter o seu programa de TV? Então não perca tempo. Venha para a TVM Play. Aqui, com certeza, sua ideia vira realidade. A TVM Play oferece tecnologia de ponta e direcionamento no marketing digital, assessoria de imprensa e, além disso, uma ampla parceria com outras emissoras. Tudo isso sob a direção de Ivan Júnior e Mari Dantas. Então não perca tempo. É só chamar no WhatsApp e marcar a sua reunião para avaliar o seu projeto. DDD 21 96962 8859, DDD 11 95107 4546, www.tvmojubá.net. TVM Play, colocando seu projeto no ar. Voltamos, mais um pouquinho de entrevista, mais um pouco de realeza, né? Muito bom estar aqui na casa do rei do Brasil, rei tradicional. Eu vou falar aqui agora com a Iaquequerê, da casa dele, do reinado dele. A senhora pode se apresentar para nós? Eu peço ao senhor Oxóssi meus parabéns por ele estar presente aqui. Sim, meu pai. E muito axé. E para vocês, parabéns por você estar aqui pelo rei. Axé. Você entendeu? Eu agradeço muito. E muito axé para vocês todos. Axé para nós. Ela é bem tímida, de Opondá, a Iaquequerê da casa. Está nervosa. Eu vou falar com uma princesa, gente. Uma princesa. A princesa vai se apresentar aqui para nós, que eu nem sei como que fala com uma princesa, mas vamos lá. É uma princesa lindíssima. Como é ser princesa aqui nesse reinado? É muita responsabilidade, né? É dar continuidade a toda uma vida cultural dedicada ao orixá e uma vida espiritual também, né? Que o candomblé, acima de tudo, é dedicação, né? Não tem vida social, não tem família. A nossa família é isso, né? Os nossos irmãos estão aqui dentro, o meu pai, a minha mãe, é isso. Né? Então, ser princesa de um axé, de um palácio, de uma casa como essa é muita responsabilidade, acima de tudo. Né? E ela consegue sorrir falando responsabilidade. Mãe, eu posso chamar de mãe, minha princesa? Fala um pouco do festival que vai acontecer, que acontece todos os anos, que o nosso rei está todo ansioso por esse festival. Esse festival é um African Festival, é um festival africano aqui no Brasil, ocorre há 56 anos. Né? Esse ano nós completamos 56 anos de Boitá Odé. Né? É muita cultura, é muita informação o tempo todo. Nós iniciamos na segunda-feira com Ogum, né? No dia 31 é a grande procissão, é a grande consagração ao nosso pai Odé, né? Que é o patrono da casa. E no sábado, no dia 2 de junho, ocorre a grande festa, onde será servidos iguarias africanas, muitos chopes, muito churrasco, e é onde toda a comunidade é agraciada com a festa que o nosso rei promove, todos os anos há 56 anos. Mas é como se fosse o primeiro sempre. Axé, Boitá Odé, Boitá Odé.
É uma cultura, isso vem de Oxóssi, né? Mas o boi Itaodé legítimo é cultuado só por esse axé. Né? Na Bahia nós temos a cabeça do boi, mas eles vão no mercado, compram a cabeça do boi, põem dentro de um balaio e é feita uma procissão, que é bem similar daqui, que é realmente sacrificado os bois Ilu, né? E Senhor Oxóssi conduz a cabeça do boi pelo bairro todo, por todo o distrito. Essa é o boi Itaodé. É muito axé, muito axé. Princesa, o que é para a senhora hoje estar recebendo o rei de Ebé aqui? De novo, é muita responsabilidade. Nós já tivemos a satisfação de recebê-lo há 4 anos atrás, onde houve uma super energia de Orixá Xangô através dele. E, mais uma vez, né, ele está presente aqui conosco, e isso é de muita responsabilidade, até em função do que ele exerce na Nigéria, em Lagos. É muito, muito, muito importante. Vamos para o terceiro bloco e voltamos já com o rei de Ebé. Boa tarde, voltamos com a entrevista mais esperada, né? Que é a entrevista do rei de Ebé do mundo, o rei de Ebé do mundo, mas trouxe um tradutor, o nosso Babalaô Ifarindê. O Babalaô Ifarindê vai me ajudar aqui, porque o meu português é ótimo. Imaginem o Iorubá. É Iorubá mesmo ou é Eorubá? Iorubá. Fala, papai. Yorubá. Que bom que o senhor está aqui para me ajudar. É prazer tudo meu estar aqui com você. Foi muito prazeroso de estar com você. Um babalaô maravilhoso que vai nos ajudar com o nosso rei. Eu estou enrolando para entrevistar o rei, que é para ganhar audiência, viu? Obrigado. Obrigado por tudo. É um prazer de estar aqui com você hoje, TV Mojubá, e que está fazendo todo o seu trabalho aqui no Brasil e mostra a nossa cultura da África. E hoje, com nós, rei do Egbé aqui no Brasil, aqui no Palácio do Babá, Oba José Mendes Geleju Adelabu III, primeiro rei tradicional do Brasil. Isso é uma honra de receber você aqui no Palácio nosso aqui, porque aqui é nossa terra, aqui é a terra de Yorubá, aqui é a terra da África, porque Babá, hoje, ele é um líder de todos os africanos que está aqui no Brasil. Que daqui a pouco na festa você vai ver tudo africano, a presença dele na festival do Boitá. Ele está dizendo que é uma honra nos receber. Eu que estou me sentindo muito privilegiada de estar aqui junto com a TV Mojubá. Inclusive, o nosso Babalaô esteve levando o axé na inauguração da TV Mojubá em São Paulo. Foi ótimo a sua festival, que eu fui homenageado também pelo seu TV Mojubá. Foi muito bom pelo seu trabalho que a gente está acompanhando. É muito bom. Hoje, com a sua vinda para esse palácio, nós podemos fazer trabalhos muito bom, agregar tudo junto para que o mundo consiga saber o que nós temos para oferecer para o mundo cultura religiosa. Axé, axé, axé a benção, meu pai. Eu vou descontrair aqui com o rei. Meu rei, rei de Ebé. Agora vai fazer entrevista com Oba Asa, Oba Egbé Agbaye, ní ilẹ̀ Yorùbá. Está aqui no Brasil hoje para passar os pouco de sabedoria, conhecimento dele para nós, povo, aqui no Brasil. Ele está aqui no Palácio do Rei Oba Adelabu Geleju III, aqui no Brasil. Ele está sendo recebido aqui hoje e que essa entrevista está acontecendo. Então, eu gostaria que o senhor perguntasse a ele o que é Ebé, né? Ele veio para o Brasil para trazer essa cultura. E aí ele vai responder. Baba, kepeu, obasa, ariwa joy, yoma junseu. Ìbéèrè tí wọ́n béèrè ni pé ẹ wá sí orílẹ̀-èdè Brazil, ẹgbẹ́ wá sí orílẹ̀-èdè Brazil
láti fi lọ́lẹ̀ láti jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ nípa ẹgbẹ́. Wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàlàyé níwọ̀nba tásọ́rẹ́ ní tí wọ́n ń pè ní ẹgbẹ́ àti pé kí ni ìdí pàtàkì tẹ́ ẹ fi gbé ẹgbẹ́ wá sí orílẹ̀-èdè Brazil, kí ni ìbáyọrí ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ gbé wá sí orílẹ̀-èdè, kí ni èròǹgbà yín pẹ̀lú ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ gbé wá sí orílẹ̀-èdè. Ìdí pàtàkì ni wọ́n fi ń béèrè tí wọ́n fẹ́ mọ kí ni ìdí tẹ́ ẹ fi gbé ẹgbẹ́ wá sí orílẹ̀-èdè yìí ní àsìkò ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ́ ẹ máa wá sí ìlú Ìrè tẹ́ wá pẹ́ ẹgbẹ́ wa ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ọba àṣà tó ẹ pé ẹ̀yin tún ni ẹ jẹ́ bí ọba ẹgbẹ́ lágbàáyé. Wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ sọ ráńpẹ́ nípa ẹgbẹ́ àti ìdí pàtàkì tẹ́ fi gbé wá sí orílẹ̀-èdè. Ẹ ṣeun púpọ̀. Lákọ̀ọ́kọ́ èmi ni ọba Àṣàgbèmí Tèmíadára Aríwàjoyè Fàṣàgbádé kínní ààrẹ ọba àṣà àgbáyé, ọba Èrè àgbáyé. Ẹlẹ́kejì tí mo máa wá sí orílẹ̀-èdè Brazil rèé. Nígbà àkọ́kọ́ tí máa wá, kábíyèsí ọba Joseph Médici àwọn ni wọ́n gbé mi wá sí inú ọdún tí wọ́n ṣe ní 2014. Èyí tí mo tún wá yìí, wọ́n tún jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n ṣe atọ́nà bí mo ṣe wá sí orílẹ̀-èdè Brazil, nítorí mo wá láti wá inaugurate ẹgbẹ́ alárágbó àgbáyé, Association of Nigerian and Overseas ní sí orílẹ̀-èdè Brazil tá jẹ́ Brazil chapter. Ẹlẹ́kejì ni pé mo wá láti wá ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Brazil ohun tí à ń pè ní ẹgbẹ́, àti pé ọ̀nà wo la lè gbà láti tò ẹgbẹ́ lójú, àti pé báwo lènìyàn ṣe lè dá ẹgbẹ́ ara èèyàn mọ̀, àti pé àwọn wo gan ni wọ́n jẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ. Lẹ́yìn tí wọ́n bá ti mọ àwọn nǹkan wọ̀nyí, àwọn tí ó yẹ ká initiate sínú ẹgbẹ́, a initiate wọn tí wọ́n á ní ẹgbẹ́ wọn lọ́wọ́. Lẹ́yìn èyí a máa wá ṣe ìfilọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ yìí ní orílẹ̀-èdè Brazil, tá a dẹ̀ máa ṣe ẹgbẹ́ festival tí ó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè Brazil. Ìdí pàtàkì tí ó gbé mi wá gangan ni. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ kábíyèsí àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ní orílẹ̀-èdè Brazil àti àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n ṣe atọ́nà bí mo ṣe dé orílẹ̀-èdè Brazil ń bí. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn. Ẹ ṣé. Muito bom. O senhor vai traduzir o que ele falou. Eu fiz uma perguntinha desse tamaninho para o senhor. O senhor demorou meia hora para fazer a pergunta a ele. Responde aqui o que ele falou. A nossa língua Yorubá é uma língua muito bonita. Lindo. E depende da forma que você aprende a falar Yorubá. Sim. A gente tem uma pergunta pequena, a gente tem como elaborar numa certa forma bem estendido. Mas o senhor elabora muito bem. Isso faz parte da nossa cultura, e como eu já fui professor e eu entendo Yorubá muito bem. O meu velho, fala o que o rei falou, que o senhor vai esquecer tudo que ele falou. Ele falou um montão aqui. Ele começa com o nome dele, ele traduz o nome dele e posição dele na Nigéria, dentro da cultura e dentro da religiosidade da Nigéria. E ele fala a vinda dele pela primeira vez, que foi em 2014, que hoje ele está aqui de novo. Ele agradeceu o babá e Oba Guiledio Adelabu III, que foi e a linha de ele chegou aqui em 2014, quando ele vem aqui no palácio que foi recebido. Ele fica muito agradecido, fica muito satisfeito e contente. E ele agradece todas as pessoas também que são as comitivas que trouxe ele para cá. Dessa vez também ele fica muito agradecido. E ele fala sobre a vinda dele dessa vez, que é do Egbé. O que é Egbé? Egbé, que ele está trazendo aqui, a importância do Egbé aqui no Brasil, que ele quer inaugurar Egbé, que é grupo das pessoas que vai fazer parte do sacerdotistas do Egbé aqui no Brasil, que vai ter a linha e conhecimento de qual Egbé cada um
faz parte da vida. Como você pode caminhar a sua vida, como você pode descobrir qual linha que você pode andar para você ter seu sucesso na sua vida. E ele disse que e vai fazer palestra, vai falar sobre e essa forma de inaugurações e que vai ser todo ano, tem Festival do Egbé aqui no Brasil. E isso que ele está dizendo, porque ele já inaugurou em vários lugares do mundo e ele trouxe para o Brasil hoje. Ele quer que as pessoas tenham esse conhecimento nessa parte que ele está fazendo, todo esse trabalho que ele está fazendo em vários lugares. E ele fala que aqui no Brasil não pode ficar para trás. Porque o Brasil também já faz parte dele, ele também faz parte do Brasil, como ele tem nós aqui, como família dele aqui no Brasil, e uma certa forma inaugurar a Egbé aqui no Brasil, para que as pessoas tenham a felicidade de ter isso aqui no Brasil. Ele quer compartilhar isso com o Brasil. Exatamente. Isso que ele quer fazer. Ele quer compartilhar e para a gente agregar junto e tudo que conhecimento que ele tem, todo o trabalho que ele está fazendo, ele quer trazer para cá, para que aqui também tem essa oportunidade de a gente conseguir expandir aqui no Brasil. Babá, pergunta a ele, para eu saber que o senhor, ele disse que temos que saber qual o EBE, qual é a energia que a pessoa tem que ter. Para eu saber, que essa é a pergunta do brasileiro, é a pergunta das pessoas que estão nos vendo na TV Mojubá, que acredito eu, como que eu sei? Eu teria que jogar Ifá para saber disso? Para saber qual o EBE que eu tenho que ter para mim? Baba Agba, e arábìnrin béèrè pé pẹ̀lú àlàyé tẹ́ ẹ ṣe pé báwo ni èèyàn ṣe lè mọ irú ẹgbẹ́ tó jẹ́, ṣé èèyàn máa dá ifá ni àbí ṣé wọ́n máa béèrè ni àbí ọ̀nà wo lèèyàn lè gbà tí èèyàn fi lè mọ irú ẹgbẹ́ tí èèyàn jẹ́, àti pé báwo lèèyàn ṣe lè mọ ọ̀nà tí ó máa tọ̀ pé òun fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàlàyé ní ráńpẹ́ nípasẹ̀ èèyàn. Ẹ ṣé, bí ènìyàn ṣe lè mọ irú ẹgbẹ́ tó wà àti bí ènìyàn ṣe lè mọ̀ pé ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ ni òun, oríṣiríṣi ọ̀nà lèèyàn lè gbà láti mọ̀. Àkọ́kọ́ náà, Ifá lè sọ fún ni, ó lè fi yé ni pé tí èèyàn bá dá Ifá, tí èèyàn bá jẹ́ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ tàbí ẹgbẹ́ ń dáyàn láàmú, Ifá lè tọ́ka sí wípé ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ ni ẹ́, àfi tí o bá lọ kẹ́ ẹgbẹ́ rẹ̀. Yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ Ifá, àwọn àmì tí ènìyàn lè fi dára èèyàn mọ̀ wípé ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ ni òun, ó lé ní àmì 200 tí ó jẹ́ àmì tí téèyàn á máa rí, téèyàn lè fi mọ̀ wípé ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ ni òun ṣe. Ṣùgbọ́n a ti ní pláàni lórí gbogbo àwọn ìdáhùn sí ìbéèrè yìí nínú àwọn sẹ́mínà tí a fẹ́ máa ṣe. Nínú sẹ́mínà yìí, bí ènìyàn ṣe lè mọ̀ irú ẹgbẹ́ tó wà, bí ènìyàn ṣe lè mọ̀ pé ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ ni òun, àwọn ìdojúkọ tẹ́nìyàn tó ń wá láti àtọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ ènìyàn, ìjẹ́ àtìlẹ̀ máa ń ya èèyàn ya ẹgbẹ́ èèyàn tàbí a kì í ya èèyàn ya ẹgbẹ́ èèyàn, inú ibẹ̀ lèèyàn á ti mọ̀, àti pé bí èèyàn ṣe lè kẹ́ ẹgbẹ́ èèyàn àti àǹfààní tẹ́nìyàn ní wípé òun jẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ inú àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí náà wà lára wọn tí a máa ṣe ní inú ọdún bàbá ní ibi. A máa ṣe àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí káàkiri bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Eu entendi pouquinho. Pelo que eu entendi aqui, tem mais de 1000 EBEs, né? Mais de 1000 energias. É isso que ele falou? Contou aqui nos dedos. Vamos lá, Babá. Ele está dizendo que para você saber qual é Egbé, você pode saber através da consulta do Ifá. Sim. Isso não tem dúvida. E outra coisa, a outra forma de saber é um sacerdote que tem conhecimento, tem mais de 200 formas de você, maneira, sinal, que a pessoa pode estar dando, que pessoa que tem conhecimento vai saber, não, ele faz parte do Egbé. Esse sinal, esse
acontecimento são um sinal que você faz parte do Egbé. Ele está dizendo que num seminário que vai ser feito aqui no Palácio do Oba Geleju III, e vai ser nesse período da festival, que vai ter seminário do Egbé, que aí que vai ensinar, aí que vai falar sobre como que a pessoa pode ser privilegiado, como seu Egbé pode ajudar você. Será que tem como tirar você dentro da linhagem do seu Egbé? Tem como você pode saber quais são as oferendas que você pode dar para seu Egbé? Tudo isso vai ser explicado no seminário que vai ser feito aqui no Palácio do Babá e outros lugares, outros seminários que vai ser feito aqui no Brasil, no tempo que ele vai permanecer aqui no Brasil. Então, ele está dizendo que a importância do Egbé, qual a oportunidade, qual coisas boas, lados boas que Egbé também traga para a nossa vida. Tudo isso que ele fala que vai ser explicado quando está fazendo seminário. Tudo isso acontece. Sim, vocês não se preocupem, que a TV Mojubá vai deixar todos informados, os dias das palestras, né, das festividades, dos eventos, que o nosso rei vai estar passando para todos que se interessam por essa energia. Que pelo que eu pude entender, que é uma energia muito boa, né, meu rei? É uma energia que traz a felicidade, traz acontecimentos bons às pessoas. É uma energia que todos devem ter. Sim, uma energia, e energia do Egbé, uma energia que cada um de nós temos, e só tem que descobrir qual lado que você é. Sim. Cada um de nós nasceu através Odu, que é Odu Ifá. Cada um de nós, ninguém nasceu fora do destino. Sim. Então, conhecimento do Egbé que vai dizer como que é sua vida, como que você vai ser, como tudo vai ser alinhado. Tudo isso vai ser falado no seminário que vai acontecer nos próximos dias aqui no Brasil. Então, o que eu pude entender, que o nosso Babalaô está dizendo aqui, é que todos nós temos um Odu. Odu é o quê? O destino de cada um. Então, todos nós temos que saber qual o destino a seguir. E Ebé ajuda isso. Ajuda a dar o caminho para a pessoa em busca da felicidade. Exatamente. Isso mesmo, ninguém nasceu fora do Odu. E existe 256 Odu. E todo mundo nasceu num, pode ser qualquer... 256? 256 Odus existe. Dentro desse Odu, cada um de nós nasceu dentro desse 250. Não tem ninguém que não nasceu. Sempre tem Odu que trouxe você para a Terra, que vai dizer que vai ser seu futuro. E Egbé, que faz parte da vida de cada um de nós, dentro da religiosidade e espiritualmente de cada um de nós, da família nós também. E cabe a nós, que somos da cultura, saber qual é e se cuidar. Se cuidar para poder crescer na vida, para poder ter um destino abençoado. Exatamente, né? Isso mesmo. Meu rei, meu babá, meu príncipe, deixa eu descontrair aqui um pouquinho com o nosso rei, né? Odara, rei lindo. Pergunta a ele como é que está sendo o fuso horário para ele, porque hoje ele estava assim, ó, capengando. E wọ́n béèrè pé báwo ni nígbà tó jẹ́ pé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé sí orílẹ̀-èdè ni aago tí a wà ní bíbáyìí ó yàtọ̀ sí aago ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, pé báwo ni ẹ ṣe mú mọ́ra, ṣé ó ti ń dá yín, ṣé ẹ ti ń wà pẹ̀lú rẹ̀ báyìí nísìn àbí ó sì kù díẹ̀ torí pé wọ́n rí i pé látàárọ̀ ó dàbẹ̀ pé ẹ fẹ́ máa tò gbé, pé ó dàbẹ̀ pé àsìkò yẹn ó yàtọ̀ síra wọn, kò tí ì bá yín lára mu. Bó ṣe rí gangan òun ni ẹ wí yẹn. Táìmù tí ó bọ́ sí ọwọ́ alẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, táìmù tí n bá ń sùn gangan tí mo máa ń sùn, torí bí aago 10 ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni màá sábà sùn. Tó bá di táìmù yẹn bí oorun á kùn mí bíi pé mo mutí ló ṣe máa rí àfi tí n bá sùn. Táìmù yẹn dẹ̀ bọ́ sí ọ̀sán ní ibi, àti pé ẹlẹ́kejì ni pé táìmù tí mo máa ń torí máa sábà láti jí jẹun bí aago 5 aago 6
ní àárọ̀ ní ọ̀dọ̀ wa màá ti jẹun táìmù yẹn gangan lèbi náà máa pa mí bí so ó sì kò tí ì mọ́ra dáadáa kò tí ì mọ́ra dáadáa. As coisas estão sendo bem difícil para ele, né? Porque fuso horário é complicado. Ele sempre dormia 10 horas da noite lá. 10 horas é 6 horas da tarde aqui. E quando é 5 horas da manhã, lá 6 horas da manhã, ele é acostumado a comer. E aqui quando é 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já é 2 horas, aí ele fica com fome. E aí ele não consegue dormir mais. Olha que ele fica de mau humor quando tá com fome. E aí ele fica com fome. Ele fala isso, ele não tá conseguindo adaptar com isso, porque fome tá pegando ele, pegando bem mesmo. Quando é 2 horas da manhã e quando é 1 hora, ele já tá com fome, tá morrendo de fome. E do sono também tá pegando ele, quando é 6 horas, ele tem que ficar cochilando, porque já é 10 horas e ele ainda não está acostumado com isso. Eu acho que você tem que deixar a comida no lado dele, da cama dele, para ele... àfikún ohun kan tó wá yà mí lẹ́nu jù ń bí ni pé gbogbo oúnjẹ tó wà ń bí pátápátá ló ń dùn kò sí kankan ní oúnjẹ yín tí ó ń korò ẹ̀rù dẹ̀ ń bà mí wípé téèyàn bá jẹ oúnjẹ tó dùn ṣé kìí ṣe jẹ̀díjẹ̀dí ṣùgbọ́n kankan tí ó tún wá yà mí lẹ́nu bí oúnjẹ yẹn ṣe dùn tó kò ṣèyàn ní jẹ̀díjẹ̀dí àwa mọ irú àwọn oògùn tí ẹ̀ ń fi sínú àwọn oúnjẹ yẹn tí ò ṣèyàn ní jẹ̀díjẹ̀dí mo ti ń wá oúnjẹ tó korò káàkiri ṣùgbọ́n kò sí gbogbo oúnjẹ tẹ́ wà bí àti pé òtútù ibi tún yàtọ̀ sí ti ọ̀dọ̀ wa lọ́hùn àtàárọ̀ àtọ̀sán àtàlẹ́ òun ni òtútù bí mo ṣe wọ agbádá ìbáyìí òtútù sì tún mú mi ó jẹ́ ohun tí ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi ó wáyé pé orílẹ̀-èdè tá a wà yìí orílẹ̀-èdè tí gbogbo nǹkan ti pé ni tí ó dẹ̀ jẹ́ orílẹ̀-èdè tí wọ́n ní ètò fún gbogbo nǹkan orílẹ̀-èdè a máa lọ ní ìlọsíwájú. Ele dizendo que é engraçado, tudo comida que ele está comendo aqui, seus comidas tudo são doces. Ele está procurando comida amargo, mas não tem isso. Aí ele fica com medo, para ele não ficar com verme. Mas ele falou que as coisas estão tão bem feitas, uma certa forma que parece que não dá verme. Porque se tivesse dar verme, ele ia sentir no barriga dele e ia ficar tocando, fazer barulho, mas parece que não tem verme, que seus comida aqui é muito super e ele está adorando, que isso é muito bom para ele, porque ele fala que aqui está tudo bem organizado. Outra coisa que ele reclamar também, e é muito frio. Eu falar de manhã, manhã, não é tudo que você tem que falar que ele fala, viu? Sim, mas você tem que falar. Se eu tenho que traduzir ele tem que falar. Ele fala que ele está com frio, mesmo tá com essa peça, 3 roupas compridas, ele está com frio dentro. Ele fala de manhã frio, à tarde é frio, à noite frio. Aqui parece que país que ele vai ter que adaptar de muito frio que ele está sentindo. Assim que ele está sentado aqui, ele está com frio no barriga, entendeu? Então isso que ele tá reclamando, mas com pouco, acho que ele vai estar acostumado. Nossa, ele fez várias reclamações. Olha, a produção do outro lado das câmeras está dizendo para eu cortar, mas como é que eu corto um papo tão gostoso desse? Eu só preciso falar uma coisa. Eu descobri uma coisa que o rei gosta. E eu vou lá no mercado e vou comprar todos os que estiverem. Panetone. Panetone? Panetone. Olha que foi uma guerra para achar um panetone nessa época do ano. Mas nós vamos descobrir onde tem panetone. Por favor, gente, mande para nós onde tiver panetone, que nós vamos comprar todos os panetones. Gbogbo àgbáyé pátápátá láti Áfíríkà àti gbogbo àgbáyé ẹ máa wo TV Mojuba. Ẹ máa wo TV Mojuba. Axé, axé. Vamos encerrar. Para todo mundo ficar assistindo TV Mojuba, que é TV do Brasil que está fazendo trabalho maravilhoso para que as pessoas fiquem atentas que tudo que você está produzindo são de primeira linha. Então ele está pedindo para nós, povo, ficar assistindo o seu TV Mojuba. Nós agradecemos cada um de vocês, seu equipe, você jornalista e a casa do Oba Geleju, nós ficamos felizes de receber cada um de vocês aqui.
que meu pai é Oxóssi, meu pai Xangô, minha mãe é Oxum, que todos os seus orixás abençoem cada um de vocês. Muito axé para cada um. Mojuba, ficamos por aqui. Axé-ô. Atenção! Você quer ter o seu programa de TV? Então não perca tempo. Venha para a TVM Play. Aqui, com certeza, sua ideia vira realidade. A TVM Play oferece tecnologia de ponta e direcionamento no marketing digital, assessoria de imprensa e, além disso, uma ampla parceria com outras emissoras. Tudo isso sob a direção de Ivan Júnior e Mari Dantas. Então não perca tempo. É só chamar no WhatsApp e marcar a sua reunião para avaliar o seu projeto. DDD 21 96962 8859, DDD 11 95107 4546, www.tvmojubá.net. TVM Play, colocando seu projeto no ar.